Olá, espaçonauta! Mais detalhes aí sobre a missão Chandrayaan-3 da Índia. Mais imagens inéditas é o que eu vou trazer para você aqui e vou falar um pouco também sobre o rover. Muita gente me perguntou aí sobre o rover Pragyan. Querem saber um pouco mais, então eu estou trazendo aqui para você alguns novos detalhes. Bom, primeiro a gente vai ver aqui um vídeo do rover, né, que foi publicado aí pela ISRO, a Agência Espacial Indiana. Então, a gente primeiro vai ver um CGI aqui, que é muito interessante, muito interativo, porque mostra aí a plataforma do lander, né, do Vikram, abrindo aí e mostra o detalhe. Ela abre em 2 estágios e logo a seguir a gente vê a descida do rover. Então, isso aqui é o CGI, tá? Mas aí, calma lá, viu, galera negacionista que fala que só tem CGI, né? Aí agora a gente vai ver o vídeo mostrando esse detalhe, tá vendo? Aí, né, a plataforma abre, o rover desce. E esse vídeo, parte dele já tinha sido visto, mas a cena final dele aí é uma cena inédita, onde o rover vai até a frente do lander ali e faz uma manobra virando, né, girando, né? Então, incrível, o Pragyan está em pleno funcionamento, já fazendo sua exploração aí no terreno. E a gente vai falar um pouco mais dele. A primeira coisa que muita gente perguntou e que chamou muita atenção é o seguinte: mas o painel solar do rover, a gente está acostumado aí a ver os rovers de Marte, por exemplo, né? O Perseverance, o próprio Turon, que é o rover chinês, e os painéis são ali na horizontal. Por que o Pragyan possui um painel aí na vertical? O que acontece é o seguinte, pessoal: o Sol nessa localidade aí que a Chandrayaan-3 pousou, que é o polo sul da Lua, ele parece que é igual aqui na Terra, como se ele estivesse mais no poente, ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Então ele está mais ou menos naquela altura ali do horizonte, para que vocês entendam. Por isso que as sombras ali são tão proeminentes. Assim sendo, não justificaria um painel na horizontal, porque ele não ia conseguir captar toda a luz, ele não ia ficar exposto ali. Então colocaram o painel na vertical de forma que ele recebe ali, em toda a sua extensão, a luz solar. É uma coisa engenhosa, né? Fantástico. Então por isso que a gente vê aí essas sombras tão proeminentes, exatamente por causa disso. Lembrando que a Lua, a Terra e o Sol não estão no mesmo plano no espaço, né? O plano que o Sol ocupa no espaço a gente chama de eclíptica, e a Lua e também a Terra estão um pouco inclinadas em relação à eclíptica. Se você for considerar a inclinação da Lua, considerando com a inclinação da Terra, dá coisa de 18 graus aí, mais ou menos. Então, é por isso que as sombras ali, a gente tem essa questão. O Sol ilumina ali meio de forma, vamos dizer, irregular, mas não é irregular, é porque ele é visto dessa região como mais abaixo no horizonte. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês aí, que é muito bacana, é o seguinte: os locais de pouso aí da Chandrayaan-3 e também da Chandrayaan-2, que na verdade é onde a Chandrayaan-2 teria que ter pousado, foram nomeados aí. A Índia solicitou aí à União Astronômica Internacional, que é responsável pela nomenclatura, o nome desses locais. Então é o seguinte: o local de pouso aí, esse local aí que a Chandrayaan-3 está pousada agora, chama-se Shiv Shakti. Isso é uma expressão, pessoal, em sânscrito, que se refere à combinação dos nomes dos deuses hindus, Shiva e Shakti. O deus Shiva é associado à destruição e transformação, enquanto a deusa Shakti, ela personifica a energia divina e o poder feminino. Então, juntos, esses dois termos aí simbolizam a união das forças masculinas e femininas, bem como a dualidade cósmica que está presente aí na religião hinduísta. Então, a tradução em português para o nome dado a esse local, Shiv Shakti,
é uma expressão sânscrita que simboliza a união das energias masculina, Shiva, e feminina, Shakti, e a dualidade cósmica do hinduísmo. Então, assim, muito simbolismo na nomeação, né? O local também onde a Chandrayaan-2 pousaria foi chamado de Tiranga. Isso quer dizer, a palavra Tiranga quer dizer tricolor, e muito provavelmente faz menção aí à bandeira da Índia, né? Que tem 3 cores, né? Verde, vermelho e branco, não é? E uma coisa que as pessoas também me perguntaram aqui é o seguinte: o que quer dizer o nome Chandrayaan? Já que a gente está falando de nomes, né? Bom, a palavra Chandrayaan é composta por 2 palavras, é como se aglutinasse aí 2 palavras. Chandra, que quer dizer lua, e Ayan, que se refere a veículo ou caminho. Então, Chandrayaan pode ser traduzido para o português como veículo lunar ou caminho para a lua, né? E eu queria trazer agora para vocês mais detalhes aí sobre o rover Pragyan. O rover é bem pequeno, bem compacto, né? Ele pesa 26 quilos. Vamos imaginar aí o peso de 2 botijões de gás de cozinha. O botijão de gás pesa 13 quilos, então o peso de 2 botijões de gás ali, né? Ele possui aí 2 câmeras de navegação, uma câmera do lado esquerdo e uma câmera do lado direito, né? Acaba sendo para traçar ali todo o visual do caminho. E ele não deve se afastar muito aí do lander, não, do Vikram, não. Acredita-se que ele vai ficar aí, né? A Agência Espacial Indiana diz que ele vai chegar até o máximo aí de 500 metros de distância do lander aí. A gente teve, no dia de ontem, publicado, aliás, na verdade, a foto foi publicada hoje, 2 imagens incríveis aí publicadas no dia de hoje no Twitter, que foram tomadas no dia de ontem. É o seguinte: o rover aí na sua trajetória, ele encontrou uma cratera de 4 metros de diâmetro. Ele avistou essa cratera a 3 metros à frente dele. E aí ele recebeu um comando da equipe de terra para refazer o caminho. E agora ele está caminhando em segurança. Então a gente tem aqui, ó, essa primeira imagem, que é a visão da câmera de navegação quando ela avistou aí a cratera. E essa segunda imagem aqui agora, ó, que é o caminho aí, já a gente vê aí o rastro aí, né? É o caminho feito pelo rover, visto aí também pela câmera de navegação. E falando do rover aí, ele leva vários instrumentos científicos especiais. Então eu vou falar de alguns aqui, que é um deles muito importante, que é o espectrômetro de partículas alfa de raio-x, chamado APXS. Ele serve para obter a composição química e analisar a composição mineralógica para aprimorar ainda mais a nossa compreensão da superfície lunar. Temos também aqui o espectroscópio de decomposição induzida por laser, LIBS, que vai determinar a composição elemental. Ele vai procurar por magnésio, alumínio, silício, potássio, cálcio, ferro, e também o H2O do solo lunar e das rochas ao redor do local de pouso aí. Também leva o sismômetro, né? E outros instrumentos que são os aparatos aí para que o rover funcione. Por exemplo, em cima do painel solar aqui, ó, ele tem 2 antenas de comunicação. A comunicação do lander, do Pragyan, do rover, é feita da seguinte forma: ele se comunica com o lander, com o Vikram, então ele emite o sinal para o Vikram, que por sua vez se comunica com o orbitador da Chandrayaan-2, que está em órbita, né? E aí sim, o orbitador da Chandrayaan-2 manda os sinais de comunicação para a Terra. Então, esse os passos de comunicação, tanto para ir quanto para voltar. Qualquer comando vindo de Terra segue a linha inversa. A Terra manda o comando para o orbitador Chandrayaan-2, que envia para o lander, que retransmite aí ao Pragyan, ao rover. Então é assim que funciona, né? O rover tem um sistema fantástico de locomoção com 6 rodas especiais, sendo 4 rodas prateadas e uma roda preta ali. Então 4 rodas metálicas e uma outra ali que possivelmente é um outro material. E ele leva um conjunto de suspensão especial que possibilita que ele transponha os obstáculos. Se ele encontrar uma rocha aí até 50 milímetros, ele pode passar por cima dela.
maior do que isso o comanda para que ele contorne, né? Então é assim que funciona o deslocamento do rover. Ao contrário do que muita gente pensa, viu? Os deslocamentos de rover aí na superfície dos planetas e da Lua, assim como o Perguian, são feitos bem devagarzinho, com calma, né? Ele não anda grandes distâncias por vez, então ele é feito com bastante segurança, né? Uma coisa legal de falar aí, né? Que aí é um tchan, mas é uma coisa bem bacana e eu gosto muito desse tipo de coisa. As rodas traseiras, elas deixam tipo pegadas, né? Tipo marcas na poeira aí. E são marcas da missão, da logo da missão e também da logo da ISRO, da Agência Espacial Indiana, né? Lembrando que na Lua, pessoal, a gente não tem vento, né? Então não tem uma atmosfera, a atmosfera é muito tênue, então não tem vento. E essas marcas não são apagadas, né? Por exemplo, as marcas aí dos astronautas das missões Apollo estão lá até hoje, as pegadas do Neil Armstrong e de todos os astronautas que caminharam na Lua estão lá. Então, essas marcas aí também vão ficar ali, né, para que todos saibam que a Índia foi o primeiro país, de fato, a pisar no Polo Sul lunar. Né? Isso é muito fantástico. E eu queria também falar para vocês aqui, esclarecer algumas coisas, porque muitos de vocês já sabem disso, mas eu queria esclarecer um pouco sobre o que a gente chama de lado oculto da Lua, alguns chamam erroneamente de lado escuro da Lua. O lado que a gente não vê da Lua, ele não é voltado para a Terra, mas ele recebe Sol. Por que a gente não vê o outro lado, que a gente chama de lado oculto da Lua? Porque a Lua, ela possui o mesmo tempo de período de rotação, né, que é o período em que ela gira entre elas, é o mesmo tempo de translação, que é o período que ela roda em torno da Terra. Então, como ela vai girando em torno dela e em torno da Terra, ela está sempre virando a mesma face para a Terra. Isso é chamado de efeito maré. E não é exclusivo da nossa Lua, que é muito comum. Para que vocês tenham ideia do efeito maré, por exemplo, ele existe inclusive no planeta lá próximo Bezinho, lá em Alfa Centauri, na estrela próxima B, né? Então é muito comum. Satélites de Marte também tem isso, um deles tem esse efeito, me parece que Phobos também a gente chama de trancado em efeito maré, quer dizer que exibe sempre a mesma face para o planeta. Mas não quer dizer que essa face não receba Sol, é claro que ela recebe Sol. Então muita gente tem questionado assim, por que levar o painel solar para o lado aí escuro, para o lado oculto, né? Não é por isso, é porque o Sol ela recebe, a gente que não vê. A Terra ela não se mostra para a Terra, mas o lado lá tem iluminação. E para que vocês tenham uma ideia, ali no Polo Sul o comportamento é muito parecido com o comportamento nos polos da Terra. A gente tem áreas ali, no polo da Terra, por exemplo, lembra do Sol da meia-noite? Tem áreas no norte, aí no sul, que é inverno, que é dia durante quase 6 meses. E lá na Lua também acontece isso. A gente tem áreas aí no fundo de cratera que nunca receberam luz solar. Por outro lado, a gente tem áreas ali que recebem luz solar durante 200 dias direto. Né? Então, para que fique claro aí, por que tem painel solar, por que se espera gerar energia, é isso. Porque o Polo Sul, embora ele tenha áreas sombreadas, áreas ocultas aí do Sol, e ele tem outras áreas que recebem muita luz solar. Né? Então, eu até não gosto da denominação lado oculto da Lua, lado negro da Lua. Eu prefiro lado escuro da Lua, eu prefiro a denominação lado oculto, quer dizer que não se mostra para a gente, porque na verdade recebe luz solar. Quando a gente fala de Lua, né, a gente sempre lembra da Lua vista aí pelo telescópio, né? Lembrando para vocês aí, quem já viu a Lua no telescópio, o lado sul da Lua, ele está ali perto daquela cratera Tycho Brahe. É ali, aquela cratera raiada gigantesca que a gente vê na Lua, ali próximo está o polo sul da Lua.
No nosso caso do Brasil, a gente vê aquilo ali pro norte, porque a gente está no hemisfério sul, então a gente vê como se fosse o norte, mas ali, na verdade, é o sul lunar. E se você nunca viu a Lua em um telescópio e quer comprar o seu primeiro telescópio, vai aqui uma dica incrível. Dá uma passadinha no site Celestron Brasil. O QR Code está aqui ao lado e te leva direto a ele. Usando o nosso cupom de parceria NERD50, você tem 10% de desconto na compra de qualquer equipamento do site e ainda ajuda aqui o nosso canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário sobre o que você está achando dessa missão Chandrayaan-3, cada vez nos surpreendendo positivamente. E se você é astronauta de carteirinha, curte o nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, você pode obter novos conteúdos e várias vantagens e benefícios aqui no canal. É só se tornar membro do canal. Clique aqui no botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 você vai obter benefícios incríveis e ainda ajudar o nosso canal a se manter. Então vem cá, vem ser astronauta de carteirinha. Grande abraço!